E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e mais um episódio da série sobre os 200 anos de Frankenstein. Hoje eu vou falar da Noite Monstruosa de 16 de junho de 1816. Noite essa que viu nascer dois ícones da literatura e do cinema gótico, a criatura de Frankenstein e também o vampiro aristocrático e sedutor. E tudo isso aconteceu por conta de um vulcão, lá na Indonésia, lá do outro lado do mundo. Como eu disse no vídeo anterior, Mary Goldwyn, a sua meia-irmã Claire Clairmont, seu namorado, o Percy Bysshe Shelley, e o filhinho do casal, de 5 meses, William, chegaram à casa de campo alugada pelo Lord Byron em 1816. Essa casa é a Vila de Odate, que fica em Genebra. Byron, por sua vez, estava acompanhado do seu médico pessoal, o John Polidori, que, dentre outras coisas, tinha também a missão de administrar drogas para o Byron. E o que esse grupo queria era justamente curtir o verão de 1816, como todo bom jovem, né? Velejar no lago, em frente à Vila de Odate, passar horas da noite falando sobre poemas, conversando sobre as últimas descobertas científicas, não apenas no campo da eletricidade, mas também da química, da biologia, conversar sobre os grandes debates políticos, o começo da presença da Revolução Industrial, tudo isso segundo os vizinhos fofoqueiros da Vila de Odate, regado a muita bebida, sexo e drogas. O problema é que todos ficaram frustrados porque não puderam aproveitar o verão como queriam, pois o ano de 1816 ficou conhecido como o ano sem verão. E isso porque do outro lado do mundo, em abril de 1815, havia acontecido a erupção do Monte Tambora, lá na Indonésia, que acabou provocando alterações climáticas em todo o planeta, principalmente jogando uma espessa fuligem em todo o hemisfério norte. Mary Shelley comentou na edição de 1831 que o grupo não pôde sair de casa por 4 dias seguidos, devido à chuva intensa, e até que por volta dos dias 10 e 13 de junho, o Lord Byron veio com a ideia de que cada um iria inventar uma história de horror. A ideia veio da leitura de uma coletânea alemã de contos de fantasmas, chamado Fantasmagoriana, de 1812. Como a Mary Shelley relata, todos os dias perguntavam para ela se ela tinha já criado uma história, e ela respondia que não. Na verdade, a Mary foi a única que criou algo, porque o namorado, o Percy Bysshe Shelley, tinha desistido da ideia de criar uma história. O Byron, por sua vez, começou um conto sobre um aristocrata misterioso que se envolvia em acontecimentos na Grécia, mas também largou de mão. E o Polidori, coitado, não criou nada. O Polidori, vamos lembrar, que era o médico pessoal do Byron, que dentre as suas funções tinha também a tarefa de administrar drogas para o Byron, ele se achava um poeta, mas era de longe o pior ali do grupo em termos de talento. Mas após uma longa discussão, no dia 15 de junho, em que o grupo ficou conversando sobre a origem da vida até meia-noite, a Mary Shelley foi dormir e na madrugada do dia 16 de junho, entre 2 e 3 da manhã, ela despertou e teve um pesadelo. E foi nesse momento que ela teve o pesadelo. Sabe aqueles pesadelos que você acorda, mas você ainda continua sob os efeitos do sonho? Pois é, foi isso que ela teve, um wake dream, como ela citou. E nesse momento, tudo se juntou, ou seja, as leituras que ela vinha fazendo do Paraíso Perdido do Milton, como também obras do filósofo Jean-Jacques Rousseau, como por exemplo o Emílio, ou da educação, também os fantasmas pessoais dela, como os abortos que ela tinha sofrido e também do fantasma de ter indiretamente provocado a morte da mãe, os debates científicos de Erasmo Darwin sobre a química, a biologia, o uso da eletricidade, tudo isso se juntou para dar forma ao livro
a história de Frankenstein. Nessa visão que ela teve, um jovem estava debruçado sobre um corpo que ganhava vida. E nessa mesma madrugada, ainda aproveitando a lua cheia que entrava pelo quarto, ela começou a escrita de Frankenstein. Aí nesse momento você pode pensar assim: ah tá, Alex, mas essa história aí que entrou a lua cheia pelo quarto para dar um clima sombrio, ela começou a escrever a história, é invenção da Mary Shelley para poder dar um ar mais macabro à sua narrativa, né? Pois é, tem tudo a ver, né? Mas o que ficou provado é que em 2011 um grupo de astrônomos resolveu tirar essa história limpo. Eles eram também admiradores da obra Frankenstein e, com base na posição das estrelas, com base na menção da Mary Shelley sobre a lua que entrava pelo quarto dela, iluminando a tudo, no dia 16 de junho de 1816, eles foram verificar e realmente onde a Mary Shelley estava hospedada nessa data havia uma lua cheia entrando, que iluminava o quarto onde a jovem escritora estava. E essa lua cheia estava justamente no seu auge, incidindo sobre o quarto, entre 2 e 3 da manhã. Por isso que eu falei até o horário em que aconteceu o famoso pesadelo que teria dado origem ao Frankenstein. E a história de Frankenstein que ela começou a escrever corresponde hoje ao início do capítulo 4, que justamente mostra o nascimento da criatura, em que nós temos a passagem: foi numa noite sombria de novembro que eu vislumbrei os resultados dos meus esforços. Com uma ansiedade que quase se igualava à agonia, eu coletei os instrumentos da vida ao meu redor, de forma que eu pudesse infundir uma centelha de ser na coisa sem vida que repousava a meus pés. Quando ela leu essas palavras para o grupo, na noite de 16 de junho de 1816, segundo os relatos dos diários, Lord Byron e Percy Bysshe Shelley começaram a delirar. Shelley não podia acreditar que a sua jovem companheira havia dado à luz ao monstro. E lembra que eu falei do vampiro também? Pois é, o Polidori, por sua vez, pegou o fragmento da história que o Lord Byron havia abandonado, retomou a narrativa e usou suas experiências com Byron e a própria personalidade do poeta inglês e publicou em 1819 o conto O Vampiro. Conto este que é nada mais nada menos que a estreia do vampiro no gênero prosa. É o primeiro conto de vampiro e criador dessa imagem do vampiro como um ser aristocrático e sedutor, o que gerou um padrão na representação dessa criatura que vem até hoje. E no próximo vídeo, o penúltimo da série, eu vou falar da recepção de Frankenstein, de que forma essa obra foi recebida pelos críticos da época, e essa polêmica de que quem realmente escreveu Frankenstein, Mary Shelley ou seu marido. Então não perca o próximo episódio, não se esqueça de pegar o seu infográfico aí embaixo dos comentários sobre a criatura de Frankenstein e também não se esqueça de deixar sua curtida, assina o canal, vamos ajudar o Fantástico Cursos a chegar a 1000 inscritos ainda em janeiro e compartilhe com seus amigos sobre a série Os 200 anos de Frankenstein, beleza? Então vejo você no próximo vídeo e até lá!